Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Cecília Monte e vou estar aqui trazendo conteúdos específicos de direito constitucional e tributário para concursos e para exame da ordem também. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, tá? Hoje eu vou falar do exame da ordem número 41 e da segunda fase de constitucional. Vou trazer só a peça profissional. Nos próximos vídeos eu vou trazer as questões e ainda depois fica ligado aí que eu vou trazer os vídeos de tributário também, tá? Então vamos ao que interessa, que é a peça profissional desse exame da ordem. Então, vamos lá. Eu deixei grifado as partes importantes. Se você quiser grifar no seu aí também, tá bem? Para ir acompanhando. Então, diversas instituições de ensino brasileiras uniram esforços para o desenvolvimento científico do país, o que acarretaria benefícios não só no plano econômico, como também no ambiente social. Como fruto desse movimento, foi submetida à apreciação do presidente da República um anteprojeto de lei que veio a ser apresentado ao Poder Legislativo e deu origem à lei número XX. Então, lembre-se que foi em relação ao desenvolvimento científico, tá? Também quem quiser grifar aí, é interessante. Nos termos do artigo 1º, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Da lei XX, a União deveria alocar, ou seja, entregar, levar mais recursos, observadas as políticas públicas adotadas por esse ente federativo, nos projetos direcionados ao aperfeiçoamento das teorias científicas, o que consubstancia a pesquisa científica básica e nos projetos que buscam estabelecer padrões de inovação em atividade de interesse da coletividade, o que aponta para a pesquisa científica tecnológica. Então, uma dica é você já pesquisar, já dar uma olhada na Constituição, onde fala dessa pesquisa científica, tá? O artigo 2º, por sua vez, autorizou que a União celebrasse ajustes com os órgãos e entidades públicas, bem como com entidades privadas, visando, entre outros objetivos, o compartilhamento de recursos humanos especializados para a execução de projetos de pesquisa, o que ocorreria mediante contrapartida do beneficiário, não necessariamente financeira. Por fim, o artigo 3º estatui que a União poderia oferecer estímulos creditícios para a atuação de inventores independentes, de modo a aprimorar o processo criativo e a favorecer o aproveitamento econômico das invenções. A publicação da lei número XX acarretou uma grande repulsa aos setores econômicos, que passaram a defender sua inconstitucionalidade. Então, grifa aí, tá? Eram basicamente 3 os argumentos que invocaram para sustentar a sua conclusão. É interessante porque a questão ela já dá os fundamentos para você poder abordar. Então, vamos para o primeiro. Primeiro, ele diz que normas dessa natureza deveriam ter sido veiculadas em lei complementar e não lei ordinária. Você sabe que tudo que é por lei complementar está determinado pela Constituição. E aí a gente vai chegar nesse ponto, tá? A isonomia, sinônimo de igualdade, foi flagrantemente afrontada ao se permitir tratamento diferenciado em relação a certos aspectos do saber, e especificamente em relação ao denominado compartilhamento de recursos humanos especializados. Alegava-se a ausência de previsão constitucional e a consequente afronta à exigência de prévia aprovação em concurso público para o provimento de cargos públicos, sempre que esse compartilhamento ocorresse entre órgãos públicos. Então, ele está dizendo assim, vocês querem compartilhar os recursos humanos especializados, as pessoas especializadas, mas elas têm que ter concurso público. É isso que a questão está dizendo. Isso está certo ou não? É isso que ele quer saber de você, tá? Esses argumentos encontraram ressonância em diversos pontos do país, com o correlato ajuizamento de inúmeras ações individuais e coletivas, nas quais a inconstitucionalidade do artigo 1º ao 3º da lei número XX era incidentalmente reconhecida, em primeiro e segundo graus de jurisdição, o que via inviabilizando a sua efetiva projeção na realidade. Gente, o que ele quer dizer com isso? Quando tem um controle de constitucionalidade incidental, no caso concreto, é assim, 2 pessoas estão numa lide, estão num processo, tá? Discutindo algo. No meio do processo, eles se deparam com uma lei, que foi a lei XX.
Ele diz assim, ei, essa lei é inconstitucional. O que o juiz faz? Para tudo, ele não pode decidir sobre a inconstitucionalidade da lei e levar para o plenário. Né? Se for Tribunal de Justiça, levava para o plenário do tribunal. Então, isso ia ocorrendo, que ele está dizendo aqui, em várias ações. O sujeito entrava com ação. Quando essa lei estava no meio, eles paravam para levar ao plenário do tribunal para discutir a inconstitucionalidade. Esse é o controle incidental, é um incidente processual. É no meio do processo, é o controle concreto, é num caso concreto. Tá? Então, vários casos estavam chamando a atenção para quê? A gente precisa resolver isso. Então, tem vários casos na justiça, em diversos pontos do país, que estão discutindo essa inconstitucionalidade. É constitucional ou não? E aí continua a questão, tá? Só explicando para vocês. Sensível aos prejuízos para o interesse social que a não aplicação da lei número XX vinha acarretando, o Partido Alfa, que contava com representantes do Senado Federal, contratou os seus serviços como advogado e solicitou o ajuizamento da ação constitucional cabível, com o objetivo que fosse requerido o reconhecimento da plena compatibilidade da Lei número XX com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. CRFB, tá? Redige a peça processual adequada aos objetivos almejados do Partido Político Alfa, e observação, a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção da transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, ele diz assim, você pode dizer o dispositivo, mas você tem que explicar bem direitinho qual é o link de um com o outro. Enfim, essa era a questão que eu estou grifando aí para chamar a atenção para vocês. Vamos à resposta por partes e eu vou fazer a peça toda com vocês, tá? Então, vou fazer algumas perguntas e vocês vão aí pensando para a gente ir para a resposta oficial da FGV e depois fazer a peça, tá? Então, primeiro, qual é a peça adequada? O que vocês pensariam na hora? E aí a gente vai fundamentar. Segundo, qual é o endereçamento? Vai endereçar para quem? Excelentíssimo, senhor, doutor? Quem tem legitimidade ativa? Quem é que vai ser o autor da ação? Quais são os dispositivos questionados quanto à inconstitucionalidade ou constitucionalidade? Né? Porque eles estão dizendo aí que tiveram várias ações suspeitando da inconstitucionalidade. E qual é o mérito da questão? O fundamento do direito. Então, vamos por partes aqui. Qual é a peça adequada? Ele faz uma pergunta assim. Tiveram várias ações, né, que falavam da inconstitucionalidade dos artigos, já respondi uma. E ele solicitou, o partido político solicitou o ajuizamento de uma ação constitucional, deixa eu ver se eu passei para vocês, cabível, com o objetivo que fosse requerido o reconhecimento da plena compatibilidade da lei. Ou seja, ele está defendendo que a lei deve ser aplicada no país, né? Isso, que ela seja compatível. Ele não está pedindo a inconstitucionalidade, tá? Então, eu perguntei para vocês quais são os artigos que estão tratando dessa inconstitucionalidade, né? Quais são os dispositivos, mas no pedido final da sua ação, o partido político quer que você diga que ela é plenamente compatível. Então, existem duas ações. Ou eu entro, né, nesse sentido, tá? Porque tem a DPF, mas... E a gente vai ver... Deixa eu trazer de volta aqui. A gente vai ver... Voltou. Todas essas ações, eu vou trazendo vídeos e também no curso completo de Constitucional, tá? Quando cabe cada uma. Mas se ele está pedindo a plena compatibilidade, a peça é para você pedir que ela seja constitucional. Então, só pode ser uma ADC, né? Então, passando aqui, está aparecendo. Pronto. A peça adequada é uma ação declaratória de constitucionalidade. Porque se você fosse defender a inconstitucionalidade, seria uma ADI. Mas é ADC. Porque você, no final, vai pedir que seja reconhecida a constitucionalidade da lei, tá? Então, qual é a justificativa? Primeiro, para caber um ADC, você vai olhar o artigo 102, né, inciso 1,
a linha A da Constituição, em razão de uma controvérsia judicial relevante, né, que ele disse que tem diversas ações que estão discutindo isso e que negaram a aplicabilidade da Lei XX, conforme é exigido no artigo 14, inciso 3 da Lei 9868. O artigo 14 da lei, e vocês vão ver aqui que está dentro do fundamento da peça, eu vou mostrar para vocês. Só estou começando a resposta, tá? Ele exige que haja controvérsia judicial relevante. Esse é o ponto. Ele pede a compatibilidade e tem que haver controvérsia judicial relevante. E só voltando aqui, ele disse, há inúmeras ações individuais e coletivas nas quais a inconstitucionalidade era incidentalmente reconhecida. Então, há controvérsias judiciais relevantes. Por isso que cabe um ADC. Então, só para vocês lembrarem, o artigo 102 da Constituição, inciso 1A, ele diz, compete ao STF processar e julgar originariamente, tem origem, ou seja, entra diretamente lá, tá? Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas eu quero chamar a atenção para a ADC, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. E nas nossas aulas a gente vai dissociando quais são os atos normativos também, tá bom? Então, é federal, aí a gente volta para a questão, a lei XX, né? Ela é uma lei federal, tranquilo, cabimento de ação direta de constitucionalidade. Então, o fundamento seriam esses artigos aqui. Você já anota para botar na sua peça, tá? Ok, a gente acabou de ver que compete a quem julgar? O STF, tá no artigo 102. Então, endereçamento é o ministro presidente do STF, de acordo com o artigo 102, 1A, a gente acabou de ver. Então, tranquilo, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Quem é que vai dar entrada nessa ação? Quem é o autor, tá? Legitimado ativo. A ação deve ser proposta pelo partido político alfa e a legitimidade decorre do artigo 103, inciso 8. Já que eu estou com a Constituição aqui, eu vou mostrar para vocês o artigo 103. Podem propor ADI e ADC, inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. E quanto ao partido político, né, ele tem representante no Congresso Nacional, como exige a Constituição, tem representante no Senado, tá? Tem senadores e o Congresso é feito por deputado e senador, então, tranquilo, já tem representante, poderia ser legitimado ativo, tá? Vamos para os dispositivos questionados quanto à inconstitucionalidade. Vocês acham tudo na questão, ó. Ele disse que é do artigo 1º ao 3º da lei número XX. Então, só um detalhe, essas respostas que eu copiei e colei do gabarito oficial, tá bom? Então, vocês terem tudo bem como cobra mesmo a prova. Então, ó, devem ser os indicados na petição inicial 1, 2 e 3 da lei XX, dispositivos cuja constitucionalidade tem sido questionada. Cecília, por que você fica com essas perguntas? É para induzir você a pensar antes de escrever a sua peça. E toda vez que você for pegar uma questão para fazer, você já tira esses dados. Não precisa escrever para não perder tempo no dia. Você vai grifando os detalhes quando for lendo. Você já vai ter uma leitura clínica, uma visão clínica da peça. Então, você viu o caso, você diz, os artigos são esses. Vai ser o caso de uma ação assim. Então, eu quero que na leitura vocês já vão identificando isso, grifando, porque quando for escrever vai ficar mais fácil, tá bom? Bom, os dispositivos são esses. Qual o mérito? O mérito é a parte do direito, né, que a gente vai achar. Eu chamo de recheio do bolo. Então, lá, voltando aqui também, ó, quando ele começa a falar no início, desenvolvimento científico do país, a gente já pensa na Constituição Federal. Porque, veja, é constitucional, você vai tratar dessas questões aqui, em controle de constitucionalidade. Então, eu começo aí, ó, no artigo 218, onde tem da ordem social, de ciência, tecnologia e inovação. Então, a fundamentação está aí, né? Porque ele fala aqui, ó, desenvolvimento científico do país, ciência, tá aí, incentivará o desenvolvimento científico do país, tá? Então, a Constituição tem
tudo você vai lá com calma pesquisando e pelo índice, se não estiver se lembrando qual artigo, tá bem? E aí a gente vai no mérito. Então, eu copiei da FGV antes da gente fazer a peça. O que ele diz? O examinando deve informar e demonstrar justificadamente as normas da Constituição, que vão embasar, que vão justificar esses artigos. Então, como é do desenvolvimento científico, a gente já achou, começa naquele capítulo, tá? Então, ele vai por partes. Primeiro, a lei XX ela é constitucional. Aí, qual seria a defesa? A matéria inserida na lei XX foi corretamente veiculada em lei ordinária. Deixa eu subir aqui. Ele disse que é por lei ordinária, considerando a não exigência de lei complementar pelo artigo 219b, parágrafo 1º da Constituição. Aí você volta da Constituição. Então, é bom você estar com ela aqui. Artigo 219b. A lei federal disporá sobre normas gerais em relação ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Gente, quando fala só lei, já falei muito isso quem assiste minhas aulas, é lei ordinária. Quando a lei complementar, a Constituição ela vai dizer, ó, lei complementar. Complementar. Tá vendo? Toda vez que for lei complementar, ela diz. Tá, como é que eu sei a diferença das duas? Primeiro que na Constituição tem. Segundo, a lei ordinária, a votação dela é por maioria simples. Quem tiver no dia, vota. E a lei complementar é por maioria absoluta. Mais da metade dos membros da casa tem que votar. Por exemplo, eu tenho 81 senadores, pelo menos 41 tem que aprovar essa lei complementar, tá bom? Então, essa é a diferença e a Constituição ela vai dizer o que é por lei complementar e o que é por lei ordinária. Quando fala só lei, aí no parágrafo 1º, é uma lei ordinária. Então, já é o primeiro fundamento aí, que ele diz, né? Teria que ser por lei complementar? Não, a Constituição não determina isso, tá aqui. Tá? A lei ordinária XX, que foi uma lei, tanto que a Constituição determina que seja por lei, você já sabe, é igualmente constitucional. Por quê? Em relação ao artigo 1º da lei XX, né? O tratamento prioritário da pesquisa científica, básica e tecnológica é expressamente determinado pela ordem constitucional. Então, ele começa a justificar cada artigo, que é o que ele aborda a inconstitucionalidade para defender a constitucionalidade. Então, o tratamento prioritário da pesquisa científica básica e tecnológica é determinado pela Constituição, no artigo 218, parágrafo 1º. Então, vamos lá. Volta para a Constituição. É assim que se estuda, tá? Então, na Constituição Federal, tá tudo aqui. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário. Acabou. Então, já justificou o artigo 1º. Segundo, a União pode firmar instrumento de cooperação com os órgãos e entidades públicas e com entidades privadas para o compartilhamento de recursos humanos de pessoas especializadas, visando a execução de projetos de pesquisa conforme o artigo 219A. Tá tudo no mesmo capítulo, né? Então, artigo 219A. A União, os Estados, DF e municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades para o compartilhamento de recursos humanos especializados. Pessoas, né, com especialização na área, para a execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, tá aí a justificativa do artigo 2º. Artigo 3º. No que diz respeito ao artigo 3º, o Estado deve estimular a atuação dos inventores independentes de acordo com o artigo 219, parágrafo único. Então, o Estado deve estimular, aqui, ó, 219. Por que tem o A e o B? Porque eles foram incluídos depois e eles queriam que ficasse nesse capítulo, tá? O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e manutenção de parques e polos tecnológicos e demais ambientes promotores de inovação e atuação. Então, também está justificado aí o artigo 3º, tá certo? Beleza? Porque ele diz justamente que o Estado deve estimular a atuação de inventores independentes.
Então, justificou. O tratamento diferenciado preconizado pela ordem constitucional não acarreta mácula à isonomia, ou seja, não afronta a isonomia. Eles botam palavras lindas. Deve ser formulado pedido de medida cautelar com fundamento no artigo 21 da Lei 9868 de 99, com o objetivo de suspender o processo. Então, o cautelar é para assegurar algo no meio do processo. Ele diz assim, ó, vamos suspender todos os processos em curso que estão discutindo isso. Quando essa decisão for tomada, eles podem ser retomados ao julgamento, entendeu? Então, pessoas estão discutindo temas que abordam essa lei, suspende tudo. Isso está na Lei 9868. Para quem tem dúvida, eu vou abrir aqui. Acho que ela já está aberta aqui. A Lei 9868. Eu falei artigo 21 da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, tá? Então, essa lei vai tratar dessas ações, ó. Dispõe seu julgamento de ADI e ADC, tá? E aí, lá no artigo 21, fala disso aqui, justamente na ADC. Cecília, eu não ia lembrar. Quando a gente estuda as ações, a gente já conhece essa lei. E você vai direto no índice da lei. Falou de ADC, você dá uma lidinha, porque você pode aplicar na lei. Tá? Então, o STF, por decisão de maioria absoluta, você já sabe o que é, de seus membros, mais da metade dos membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvem a aplicação da lei ou ato normativo, que é objeto da ação. Então, eles vão pedir suspensão de todos os julgamentos de processos que envolvam a lei XX. A gente vai abrir um tópico para isso na ação. E no modelo aqui eu mostro para vocês, tá? Então, também no mérito você vai abordar isso. Eu gosto de botar um tópico à parte para chamar a atenção para os julgadores, ok? E aqui eu botei o final dos pedidos que eles colocam no gabarito oficial. O pedido principal deve ser da declaração da constitucionalidade, que é uma ADC, dos artigos 1º ao 3º da Lei XX, e a petição deve ser instruída com cópias. Então, é bom, você tem que escrever lá que tem cópias do ato impugnado, ou seja, tem cópias desses artigos, do 1, 2 e do 3 da lei, e os documentos que comprovem que as decisões. Então, todas as decisões que são controvérsias também teriam que estar no processo. Aí você diz que estão, tá? Nos termos do artigo 14, parágrafo único da Lei 9868. E aí você fecha a peça. Já que eu estou com a lei aberta aqui, não custa nada a gente dar uma olhadinha no artigo 14, ó. A petição tem que indicar os dispositivos de lei ou ato normativo questionados, os pedidos e a exigência da controvérsia judicial relevante no objeto da declaratória. Então, eu tenho que dizer, ó, essa ação, essa, todas estão discutindo isso e colocar no processo. Né? Quando a gente vai tratar com a DC, a gente faz isso. No caso da OAB, você vai citar que estão lá. Não pode deixar de dizer de jeito nenhum, tá? Então, é treino, tá, gente? Fiquem tranquilos. Treinando bastante, fazendo esses detalhes aqui, ó. Você já anota aí tudo que você tem que saber para ADC, estrutura da peça. E agora a gente vai montar a peça para fechar, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Não escreve STF, bota Supremo Tribunal Federal. Partido político Alfa, que é o partido político que é o autor da ação, por seu advogado inscrito na ordem, número tal, que esta subscreve, instrumento de mandato incluso, com endereço na rua. Então, isso aqui é um modelinho básico. Você não inventa rua, nem bairro, nem nada que ele não deu na questão. Tá? Senão você perde ponto. Local indicado para receber intimações. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102.1a. E, tá faltando um i aqui, eu vou acrescentar, tá? E artigo 103.8, ou seja, eu fundamentei a ADC e fundamentei a legitimidade do partido, ambos da Constituição, e artigo 14, inciso 3 da Lei 9868, e ainda coloquei o artigo 319 do CPC. No gabarito oficial nem tinha, tá? Mas eu coloquei. Eu sempre gosto de colocar, que é da petição inicial, tá bom? CPC, você bota barra 2015 também, tranquilo, vou acrescentar aqui. Propor ADC, né? Você não vai botar ADC, você vai botar Ação Declaratória de Constitucionalidade
com pedido cautelar. Que tem, porque a gente vai pedir, né, para suspender todas as ações, lembra? Que tem por objeto, que tendo por objeto os artigos 1, 2 e 3 da lei XX, conforme será demonstrado a seguir. Aí eu começo da norma constitucional. A discussão da constitucionalidade gira em torno dos artigos 18, 219, todos os artigos que a gente aborda para fazer um parâmetro, tá? Porque quando tem uma constitucionalidade ou até uma inconstitucionalidade, a gente tem o artigo que eu digo que está sendo discutido e qual é o artigo da Constituição. Então, eu mostro, ó, esse tá aqui está de acordo ou não está com a Constituição. Então, eu tenho que citar isso na questão, na peça, né? Então, a norma constitucional são esses artigos. E qual é a controvérsia? É se essas normas, se normas dessa natureza devem ser por lei complementar. E aí a gente já diz não em lei ordinária, e ainda se... Aí eu digo toda a controvérsia, que a gente já leu, tá? E aí depois eu digo que esses argumentos encontraram ressonância em diversos pontos. Ou seja, você vai explicar, né? A norma constitucional é essa, a discussão é essa, tá? E aí depois você vem o foro competente, você vai justificar. O foro competente é o STF. Por quê? Porque está na Constituição. Você copia lá o artigo direitinho, tá bom? Eu grifei aí. Desse modo, verifica se a competência é do STF, para a DC é do STF. Legitimidade ativa, outro tópico. Você vai dizer por que o partido político pode ser impetrante, pode ser o autor dessa ação. Então, ele tem representantes no Senado que compõem o Congresso, eu botei artigo 44 da Constituição. Esse nem está no gabarito, mas eu quis colocar para ficar mais completinho, tá? Visto que tem legitimidade ativa, agora esse está no gabarito oficial, tá bom? 103, inciso 8, tem que colocar. Do cabimento da ADC e da controvérsia judicial relevante. Lembre-se, eu falo ADC, mas tem que escrever ação direta de constitucionalidade. Evitem siglas, tá? Quando a Constituição, você pode botar CRFB ou CF/88 também, não vejo problema nisso. Aí você vai dizer por que cabe essa ação. Você vai dizer que cabe, primeiro, porque é uma lei federal, né? E você justifica no artigo da Constituição que diz isso. E segundo, porque tem uma controvérsia judicial relevante, tem várias discussões sobre o tema, conforme artigo 14 da lei, inciso 3 também tem que colocar lá, tá certo? Era obrigatório. Inclusive, segue anexas, aí você vai dizer, tanto aqui, eu coloquei no pedido para garantir. Seguem anexas as cópias dessas controvérsias relevantes. Então, todas as discussões, você diz que estão lá no processo, tá bom? Agora, você vai defender que a norma é constitucional. Aí você vai dizer os argumentos que a gente mostrou. De início, a lei XX foi corretamente veiculada em lei ordinária, ou seja, não é por lei complementar, conforme o artigo 219, parágrafo 1º da Constituição que a gente leu agora. Pois expressamente, eu botei aqui, tá? Sendo, portanto, constitucional. Você lembra que ele disse que não basta só você citar o artigo, você tem que justificar. Então, no meu modelinho, eu justifiquei cada tópico, tá? Então, eu não vou ler para vocês, para não ficar cansativo, mas, ó, aí eu falo de todos os artigos, pode-se afirmar que o artigo 1º é constitucional. Aí eu digo por quê? Eu digo por quê e aí coloco o artigo. O artigo 2º, a gente já viu, é constitucional. Eu digo por quê e coloco o artigo. Tudo bem fundamentado. Se citar só o artigo, já era. E se citar só o porquê, sem dizer o artigo também, tá? E o artigo 3º também é constitucional, e aí eu justifico aqui, não afronta a isonomia. Então, é preconizado pela ordem constitucional, certo? Justificando toda a constitucionalidade da norma, aí sim, aí vem da medida cautelar, né? Ou seja, quando a gente pede para suspender todos os processos em curso que sejam tratados por essa lei, que tem o fundamento dessa lei. Então, em ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que assegure temporariamente força e eficácia à futura decisão no mérito. Então, vamos suspender tudo que possa no futuro ser prejudicado, porque tem essa lei no meio. Nesse sentido, é a previsão do artigo 21 da Lei 9868. Suspender todas as ações judiciais em curso até o julgamento do mérito. Isso você coloca no pedido também, tá? E aí, dos pedidos. Então, só para vocês não esquecerem,
norma constitucional, do foro competente, da legitimidade ativa, do cabimento da ação direta de constitucionalidade da controvérsia judicial relevante, da constitucionalidade da norma, e aí vem da medida cautelar e dos pedidos. Gente, se ação sem pedido não é ação. Pelo amor de Deus, botem os pedidos bem bonitinho e fundamentados. Por isto, requer o autor que o STF, Supremo Tribunal Federal, se digne determinar a concessão da cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, aí você bota o fundamento, com base no artigo 21 da Lei 9868, para que sejam sobrestados, ou seja, suspensos, os julgamentos dos processos. Cecília, eu não vou lembrar de sobrestados, bota suspensos, tá? Que envolvem a aplicação de preceito normativo objeto desta ação. Assim como a suspensão dos efeitos também de quaisquer decisões que tenham afastado a sua aplicação. Então, se alguma decisão judicial no curso afastou a aplicação dessa lei, que seja suspensa até o final do julgamento dessa ADC, de acordo com as cópias. Aí você, o que eu estou dizendo de novo, cópias do ato normativo. Cecília, não vou lembrar, lê o artigo 21, que lá você copia esse trecho. Tem que ter cópia do ato normativo impugnado, ou seja, a lei XX está em cópia e também as decisões que comprovam que há controvérsia judicial relevante de acordo com o artigo 14. Também tem cópia. Diz isso, não esquece. Esqueci, mas disse dentro da ação. Tudo bem, mas quanto mais você justificar, tanto dentro da ação quanto no pedido, melhor para você, porque você garante, tá? E aí a intimação do Procurador-Geral da República para emitir parecer no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 19 da Lei 9868 e da exigência constitucional do artigo 103, parágrafo 1º, né? Eu botei aqui o artigo, então, 103, parágrafo 1º. Então, na Lei 9868, o artigo 19, fala o prazo, tá? E a Constituição, artigo 103. O Procurador-Geral da República deverá ser ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF, ou seja, de constitucionalidade também. Por isso que a gente tem que colocar nos pedidos a intimação dele, não pode esquecer. É um detalhe na EDC? Na DC, na TI. Então, a gente vai anotando. Nas aulas, vocês já vão ter essa estrutura de peça para vocês irem memorizando. E vocês não esquecem, tá? A procedência do pedido do mérito também não pode esquecer, que é o pedido principal. Ou seja, que seja declarada a constitucionalidade dos artigos 1 a 3 da Lei XX, ou 1, 2 e 3 da Lei XX. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Ok? Então, era essa peça que eu queria trazer para vocês. No meu Instagram, também tem aqui o meu Instagram. Vocês conseguem me acessar pelo WhatsApp. Ou eu ou alguém da minha equipe vai estar respondendo diretamente para vocês. Se você quiser falar comigo também, você diz, eu quero falar diretamente com a professora. E aí, lá a gente vai estar também, poder estar passando a peça para vocês. Tá bom? Era isso, bons estudos e em breve novos vídeos. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal.